Espartanos e espartanas, tudo bem com vocês? João Vitor Lemos aqui para mais um vídeo. E primeiramente, antes da gente começar esse vídeo, já quero pedir desculpa por vocês, por esse ruído de fundo que vocês estão vendo aí no microfone, é que eu tô com um problema no computador aqui, então o computador tá fazendo mais barulho do que deveria, por isso eu já começo pedindo desculpa para vocês, mas vamos ao que interessa, que é basicamente dar uma olhada aqui e eu passar para vocês um pouco do meu olhar, da minha visão, da minha opinião sobre o resultado que a gente teve na categoria Classic do Pittsburgh Pro, onde a gente teve o Niall Darvin novamente vencendo em cima do Diego Galindo, mas dessa vez com uma diferença, tá? Vamos dar uma olhada pose a pose? Primeiro aqui, ó, a gente vê os dois armando no confronto. O Niall Darvin ficou em primeiro, o Diego Galindo ficou em segundo, e em terceiro ficou aqui o Park Jin-hoon, que é esse coreano do lado aqui. Mas o que interessa mais pra gente dar uma olhada aqui é o Diego, que a gente pode considerar ele já um cara praticamente brasileiro, né? Que ele se prepara aqui no Brasil. A gente criou uma expectativa muito alta e ele, corresponde a essa expectativa, porque ele conseguiu ficar em sexto no Mr. Olímpia. E dando uma olhada aqui no duplo bíceps de frente, na minha opinião, o Niall melhorou para esse show no quesito de condicionamento e o Diego piorou um pouco no quesito de condicionamento. E a gente pode ver isso um pouco pela questão da marcação de perna do Diego. A gente vê que nesse show aqui, a parte interna da coxa dele não está marcando tanto quanto estava marcando no New York Pro. E de costas fica um pouco mais evidente. Então, por exemplo, nessa pose aqui, eu, sendo bem sincero com vocês, eu acho que o Niall merece levar essa pose, porque ele tá com mais definição, com mais marcação. A gente vê que o peitoral do Diego não tá estriando tanto, a perna não tá com tanta marcação. E eu também fiquei com a percepção aqui, com a impressão, em algumas poses que o Diego talvez não esteja contraindo tanto para poder mostrar o músculo. Então nessa primeira pose eu acho que é justo aí o Niall ter levado. Nessa segunda pose aqui, a gente já tem uma disputa que eu acho que ficou muito mais acirrada. Eu gosto muito dessa pose do Diego, porque o Diego ele tem um glúteo que é muito bom, um posterior que é muito bom. O que falta para ele talvez seja o quê? Um pouco de braço. O braço dele é pequeno e nessa pose isso daqui deixa claro, é uma fraqueza dele nessa pose, enquanto que o Niall melhorou um pouco aqui o posicionamento do braço dele. Então nessa pose aqui, se você for olhar pela parte superior, principalmente pelo braço, eu acho que o Niall acaba levando, mas na parte inferior, o Diego para mim é mais completo, por ter um glúteo maior, com mais densidade, o posterior de coxa que me agrada mais, mas eu fico bem em dúvida aqui, para não ficar em cima do muro. Eu acho que o Diego leva, mesmo que ele tenha o braço mais fraco, porque ele tá mostrando mais o peitoral, e o peitoral tá mostrando mais fibras. Aqui de costas, dá pra gente analisar aquilo que eu falei com vocês. Olha como a dorsal do Diego tá com um pouco de pele dobrada. Isso aqui é muito uma água que ficou ali sobre o músculo, uma leve camada de água que ficou entre o músculo e a pele, que às vezes foi algum erro ali de finalização, ou até mesmo simplesmente não deu tempo suficiente para poder puxar toda essa água para dentro do músculo, né? Então dá pra gente ver que ele tá com essas dobrinhas, dá pra gente ver que o glúteo não tá tão estriado, não tá fibrando tanto quanto no New York Pro. Por isso que eu falo para vocês que, na minha opinião, nesse show aqui o Diego perdeu um pouco de condicionamento e o Niall acabou ganhando condicionamento. As costas do Diego, para mim, é umas costas que são melhores, porque ele tem muito mais massa, ele tem muito mais definição muscular, ele tem muito mais detalhes. Só que o Niall ele acaba vindo muito bem, porque ele tem uma expansão também que é muito justa, uma expansão que é boa para ele poder bater de frente ali com o Diego. Então assim, resumo da ópera para vocês aqui. Na minha opinião, o Niall ter vencido o Diego foi um resultado justo, mas se a gente der uma olhada no scorecard, a gente vê que a gente teve 5 árbitros com notas válidas, por isso que o Niall ficou em primeiro lugar com 5 pontos, e o Diego acabou ficando em segundo, só que não foi um segundo unânime. Teve pelo menos um árbitro com nota válida que considerou que o justo seria o Diego Galindo ter ficado em terceiro e não em segundo, por isso que ele ficou aqui com 12 pontos. Então a gente teve 4 caras que deram 2 pontos para ele, então ele teria aí 8 pontos, e um que colocou ele em terceiro, por isso que ele acaba indo para 12 pontos. E a gente vê que o Chen Kang, que é o chinês lá que eu tinha comentado com vocês que ficou em terceiro, ele na verdade ficou aqui com 13 pontos, então teve um árbitro das notas válidas que foi o mesmo cara que considerou que o Diego ficaria em terceiro, que colocou o Chen Kang em segundo. Por isso que isso mostra como
Os árbitros também olharam e analisaram que o Diego teve uma piora, diminuiu a qualidade do shape dele comparado com o shape que ele apresentou lá no New York Pro. E aqui a gente pode dar uma olhada rápida nas imagens com mais definição pra gente ver como o shape do Niall realmente estava muito bom. Ele só precisa dar um trabalho aqui nesse rosto dele, que o sorriso dele é uma coisinha bem feia, mas isso não tá sendo julgado aqui. E assim, o shape muito impressionante, é aquilo que a gente já conversou, né? Ele tem uma linha que é muito favorável para Classic, é uma linha que é muito impressionante, principalmente por ter uma cintura que é muito amarrada. Se a gente for ver, ó, a cintura dele, a cintura pélvica, que fica mais ou menos aqui na região do umbigo, ela é mais estreita do que o quadril dele. Aqui é o osso do quadril, então isso dá um aspecto muito impressionante para ele, o que é negativo, por exemplo, se ele fosse competir numa Open, porque isso é um sinal que ele tem uma estrutura, que é uma estrutura que não comporta tanta massa. Mas como na Classic você tem um limite de peso por altura, e ele tem uma altura que é favorável dentro da Classic, que é aquela altura ali mais ou menos de 1,80 até 1,88, na minha opinião, é a melhor margem de altura para você poder competir na Classic. Se você tiver a altura do Sebum, melhor ainda. Então, beirando aqueles 1,85. Se você tá nesse limite de altura, é a margem mais favorável para você dentro da Classic, onde você consegue colocar um volume que é muito impressionante e você não vai ficar pequeno do lado de outros caras que talvez fossem mais alto que você. Então, ele é um cara que se favorece muito por causa dessa questão, e é um shape assim muito estético, é um shape que eu particularmente gosto muito, e ele veio mais seco. Ele comentou no New York Pro que ele teve alguns problemas, né, de saúde, por isso que ele não conseguiu vir com o melhor condicionamento dele, e aparentemente para esse show ele já conseguiu solucionar esses problemas, por isso que ele veio com shape muito bom. A gente teve também aí o Justin Badurina, que tem um shape muito legal, um shape muito interessante, mas faltou secar um pouco, né, a gente vê que ele tá meio retidão, não tá com tanta definição, com tanto corte, mas é um cara que já pegou ali top 12º lugar do Mr. Olympia, 11º, então é um cara bem interessante que veio competir nesse show, para também mostrar para vocês que o Diego não foi competir no show que tinha só um cara que poderia vencer ele, mas tinha outros caras com nível altíssimo, e é o Pittsburgh Pro, né? Eu até comentei com vocês no último vídeo que a gente fez de prévias que a gente pode considerar que o Pittsburgh talvez seja o terceiro show de mais alto nível que a gente tem dentro da Pro Liga hoje. E aqui só um confronto dos dois pra gente dar uma olhada. Bom, foi esse o vídeo então, eu quero que vocês deixem aqui nos comentários a opinião de vocês, se vocês consideram que foi o resultado justo, o Niall vencendo o Diego nesse Pittsburgh Pro. Deixa aqui nos comentários sua opinião, seu comentário é sempre muito bem-vindo, qualquer crítica ou elogio que você tenha também é muito bem-vinda. Eu agradeço do fundo do coração você que assistiu esse vídeo até o final, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.